Olá, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre os benefícios do ômega 3. Para que será que ele serve? Como é que a gente deve tomar? Então eu separei para você 5 benefícios incríveis, surpreendentes. Fica comigo até o final que você vai adorar o vídeo. Fica atento que eu vou inclusive te falar de um detalhe muito importante que pode tornar o consumo dele muito perigoso. Bom, antes de mais nada, para começar a falar do ômega 3, eu tenho que falar para você que ele é um tipo de gordura. É uma gordura muito saudável, é o que a gente chama de um ácido graxo, né? Uma gordura essencial. Ou seja, a gente não produz no nosso organismo, a gente precisa pegar isso da alimentação. E normalmente existem 3 tipos diferentes de ômega 3, talvez você já tenha ouvido falar. Um é o ácido alfa-linolênico, que a gente chama de ALA, né? A sigla dele é ALA, ALA. Tem o ácido eicosapentanoico, que é o EPA, e tem o docosahexanoico, que é o DHA. Muitas pessoas falam assim, eu vou consumir a linhaça porque ela é uma ótima fonte de ômega 3. Só que a linhaça, na verdade, ela é uma fonte muito grande do ALA. E o ALA, ele é um precursor do ômega 3, ou seja, ele vai se transformar no nosso organismo em ômega 3. O EPA e o DHA, de fato, já são um ômega 3 feitinho lá, todo redondinho formado. Então, o ideal é que a gente priorize as fontes de EPA e DHA, porque realmente a gente vai conseguir diretamente absorver o ômega 3 prontinho. Então, quais são essas fontes? São aquelas mais clássicas que a maioria das pessoas já sabem. São os peixes gordos de águas profundas. São o salmão, o arenque, o atum, mas também a nossa velha conhecida do Brasil, a sardinha. Que muitas pessoas acabam esquecendo da sardinha porque é um peixinho bem barato, mas é uma ótima fonte de ômega 3 também. Vale a pena também falar para você que uma super fonte de ômega 3 é o krill. O krill é um crustáceo super pequenininho, que normalmente até quem se alimenta muito do krill são as baleias, por incrível que pareça. E o krill, ele tem uma quantidade de ômega 3 e uma biodisponibilidade, uma capacidade de absorção pelo nosso organismo do ômega 3 dele muito grande. Por isso, se você for optar por suplemento de ômega 3, você pode optar por suplemento vindo de peixe ou de krill, sendo que o de krill sempre tem uma absorção muito melhor. E se falando dos alimentos in natura, né, eu falei das fontes de peixe, eu acho que vale a pena falar, é interessante falar para você, que não são todos os peixes gordos que têm ômega 3. Por exemplo, um peixe branco, um linguado, um dourado, um namorado, não vai ter ômega 3, tá? Então, lembra daqueles que eu falei, principalmente salmão, atum, arenque e a sardinha. É engraçado falar de ômega 3 porque as pessoas às vezes subvalorizam o consumo da gordura na nossa alimentação. E eu tenho que falar para você que todas as células do nosso corpo têm gordura. Porque todas as células do nosso corpo são formadas, a célula é formada por uma membrana celular, que é o que reveste a célula e torna ela uma unidade. E essa membrana celular é formada por uma bicamada fosfolipídica, ou seja, que tem uma parte dela é formada por fosfato e parte dela lipídica, gordura. Então, o tipo de gordura que você consome na sua alimentação vai virtualmente formar o seu corpo inteiro. Isso está muito ligado a processos alérgicos, inflamatórios. Eu vou falar mais disso para você quando falar dos 5 benefícios agora. Primeiro, não tem como não começar falando da capacidade anti-inflamatória do ômega 3. Os 5 benefícios que eu estou trazendo para você são super importantes, não estão em ordem crescente ou decrescente, mas eu gosto de falar primeiro da capacidade anti-inflamatória dele, porque para mim é a mais expressiva, a mais, que tem mais impacto do ômega 3. O ômega 3 ele pode diminuir quadros de inflamação como lúpus, doenças de artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais como doença de Crohn, doença celíaca, retocolite ulcerativa. Inclusive nessas doenças inflamatórias intestinais especificamente, já tem vários estudos que comprovam que quando você aumenta a ingestão de ômega 3, apesar de serem doenças que estão ligadas com distúrbios de absorção e dificuldade de absorção, inclusive de gordura, o ômega 3 ele consegue ser nutrido, consegue ser absorvido, ele nutre as células intestinais e melhora o tempo de remissão entre as doenças, entre as crises. Muitas dessas doenças não têm tratamento, só tratamento cirúrgico, essas doenças inflamatórias intestinais, então o ômega 3 melhora muito a qualidade de vida de quem tem. Mas, de qualquer forma, um organismo menos inflamado, de uma maneira geral, é um organismo que facilita até mesmo os processos de emagrecimento e um bom funcionamento como um todo. Então, o ômega 3 tem um papel super importante nesse sentido. Segundo benefício, pelo qual ele também é super conhecido, é o de proteger o coração.
a parte do ômega 3 que está muito relacionada com a proteção do coração é o EPA. Então, se você busca os benefícios cardiovasculares do ômega 3, busca no seu suplemento um suplemento que tem uma alta concentração de EPA. Porque quando você for ver o suplemento de ômega 3, ele está destrinchado lá quanto tem de EPA e quanto tem de DHA. E para quem busca a melhora dos benefícios cardiovasculares, um suplemento que tem uma maior proporção de EPA vai te ajudar mais. Eu tô falando isso por causa de você ser uma pessoa mais ligada nessa questão de suplementação e tiver disponibilidade realmente de pesquisar. Eu sei que às vezes o acesso a suplementos não é tão fácil, a gente não tem tantas opções assim. Então, se você tiver disponibilidade de procurar um com mais EPA, melhor. Mas se não tiver, você pode consumir o seu à base de óleo de peixe sem problemas. Então, o terceiro benefício é que ele melhora as taxas de colesterol e triglicerídeos no sangue. E com isso ele até tem a ver um pouco com o segundo, né, de proteger o coração. Mas ele ajuda aumentando o HDL, que é o colesterol bom, que tem o menor peso, então ele deposita menos nas artérias e forma placas de ateroma. E ele diminui a produção e o acúmulo de LDL e triglicerídeos, que vão contribuir para uma maior probabilidade de placa de ateroma, infarto, isquemia. Então, o ômega 3, de uma maneira geral, favorece muito a saúde cardiovascular e propriamente da pressão arterial também. O quarto benefício do ômega 3 também é um benefício super legal, super interessante. Ele está muito relacionado com a função cognitiva, a nossa função cerebral de aprendizado, enfim. E quando eu falo da função cognitiva, eu não estou falando necessariamente só de adultos. Óbvio que para adultos ele é muito interessante, principalmente para pessoas que estão em idade mais avançada, que precisam de mais nutrientes para o cérebro, porque o nosso cérebro é formado por neurônios e em volta dos neurônios a gente tem o que a gente chama de bainha de mielina, não sei se você lembra lá da época da escola, que é uma camadinha de gordura. E quanto mais ômega 3 você tem nessa camada de gordura, maior é a propagação dos impulsos elétricos no cérebro. E isso é muito bom, principalmente para criança. Bebês e crianças muito pequenas estão com a formação do sistema neurológico. O bebê dentro da barriga da mãe e o bebê até 2 anos de idade ainda está com o sistema neurológico dele em formação. Mesmo depois que o bebê nasce, o cérebro ainda está crescendo, se formando, se diferenciando. Então, as mulheres que consomem ômega 3 durante a gestação e a lactação, para aquelas que conseguem amamentar, preferencialmente todas, mas eu sei que nem todas conseguem, tudo bem. Mas para quem consegue amamentar, é importante que continue tomando ômega 3, você, mãe, para ele passar pelo seu leite para o bebê continuar tendo um aporte de ômega 3 bom durante esse período tão importante de diferenciação e crescimento das células do neurônio e de todo o sistema neurológico. Agora, é importante frisar que, como eu falei, que para o sistema cardiovascular o preferencial é você olhar para o EPA, para essa parte cognitiva, cerebral, de inteligência, é legal você olhar principalmente para a quantidade de DHA. Então, se você é gestante e você está tomando ômega 3 com esse intuito, mais uma vez, se você tiver disponibilidade de vários suplementos para você pesquisar, busca um que tenha maior dose de DHA. Teve até um estudo que foi feito na Índia há algum tempo, foi um estudo coorte que acompanhou as crianças por 10 anos, elas foram acompanhadas desde a gestação, a alimentação das mães foi ajustada por nutricionista, então tiveram 2 grupos, um que foi suplementado e com alimentação ajustada e o outro que só teve alimentação ajustada sem suplementação. E as crianças cujas mães foram suplementadas, e elas foram suplementadas durante a gestação, mas também depois durante a fase de lactação, que nem eu falei, né, durante a amamentação. Essas crianças estatisticamente tinham um QI maior, ou seja, eram mais inteligentes. Então realmente vale muito a pena introduzir o ômega 3 para as crianças também. Quinto benefício, esse é um pouquinho mais desconhecido, mas é super interessante também. O ômega 3 ele pode melhorar o desempenho esportivo, principalmente de quem faz atividades aeróbicas. Isso é bem interessante porque ele consegue melhorar a capacidade do seu corpo de absorver e passar, fazer com que as moléculas de oxigênio passem da célula, da hemoglobina que carrega o oxigênio para as células. Então, principalmente, quem faz atividade física aeróbica consegue ter um rendimento maior tomando ômega 3. Então, como é que a gente pode tomar ômega 3? Como é que a gente pode introduzir ômega 3 na nossa alimentação? Primeiro foi o que eu te falei, se você consumir peixes, né, se você não for vegetariano, você pode utilizar os peixes que eu falei, aqueles de água profunda, os peixes mais gordos, sardinha, atum, arenque, salmão, esses peixes mais gordos são boas fontes de ômega 3. Ah, Patrícia, eu não consumo peixe, não acho peixe, eu sou vegetariano, não gosto de peixe. Você pode usar, sim, as fontes vegetarianas de ômega 3, que aí você vai ter mais uala. Mas eu não quero dizer que isso seja necessariamente ruim. O que eu quero te passar como ele é um precursor do ômega 3, a quantidade que você vai ter que consumir
é maior do que pelo peixe, entendeu? Mas você pode, da mesma forma, continuar tomando linhaça dourada, você pode utilizar a chia, são boas fontes de ômega 3 para você introduzir na sua alimentação. Agora você fala para mim, Patrícia, não, eu sou uma pessoa mais prática, correria, quero garantir que eu vou ter essa dose diária, vou partir para suplementação, então. Ótimo, uma boa opção. Se você tiver possibilidade, opta pelo ômega 3 de krill, que, como eu te falei, a biodisponibilidade, a absorção dele é maior. Se você for usar o do salmão, cuidado para você ver se ele realmente não tem mercúrio, porque tem alguns salmões que contém mercúrio na sua composição, então vê se ele foi filtrado para mercúrio e vê se é um peixe que foi pescado no mar mesmo, livre. Porque muitos peixes criados em cativeiro comem ração e aí a quantidade de ômega 3 deles diminui drasticamente. Além disso, é difícil chegar para você e falar assim, quanto de ômega 3 você vai tomar por dia para ter os benefícios, porque, como eu falei, as pessoas têm tamanhos diferentes, necessidades diferentes, patologias diferentes, treinos diferentes. Então, o que eu te digo é, pelo menos 1 grama do óleo de ômega 3, tá? Cuidado porque aquelas cápsulas vêm com óleo de peixe. E aí você vai ter que ver no rótulo desse óleo de peixe qual é a proporção de ômega 3 e de óleo. Então, fica ligado nesse detalhe.